Bom, a gente está aqui na segunda parte do nosso episódio de hoje. Falamos bastante de interiores, de mudança de carreira, mas assim, chegou a Ana agora que também mudou de carreira. Acho que eu tô pensando até em mudar a minha também, Várias vezes. né? Vou migrar minha carreira aqui e Várias tal. vezes. Tô me inspirando aqui num monte de história bacana, né? Tudo bom, Ana? Tudo Bem-vinda. bem, muito obrigada pelo convite. Que legal, um prazer estar aqui. Conta pra gente essa história sua aí que passou por várias. A história é bacana, vocês vão ver, tem muita etapa, Como hein? diria minha avó, eu passei de Abigail a Zuleika, de A a Z. Eu sou advogada por formação, advoguei 9 anos. Aliás, sou de Franca, morei aqui em Ribeirão advogando. Saí desse universo para trabalhar com criação, mas na área gastronômica. Eu sou chefe de cozinha, morei um tempo na Itália trabalhando com isso, voltei e montei um pastifício em Franca. 7 anos depois eu vendi esse pastifício, um pouquinho antes de começar a pandemia, e virei consultora de imagem. Estudei, fui fazer um curso em Nova York, me formei lá, voltei e passei a trabalhar muito nessa área. E isso me ajudou a desenvolver o meu senso estético, que já vinha desde criança, com a minha família, que sempre gostou de arte e decoração. A consultoria de imagem despertou meu olhar para o belo. E o resto foi uma consequência. Eu sou consultora de imagem ainda, mas o Maurício sabe a continuação dessa história. Que bacana, né? Mas é uma mudança bem legal. Porque a gente muda, mas está sempre na economia criativa, né? A gastronomia, Sempre depois dentro para de um a viés, arte. né? Não tem, porque é o processo criativo que tem em cada um, né? Que você quer criar e implantar coisas diferentes, né? Mas ele vem trazendo lá de trás, né? Todo essa, essa, esse despertar que você tem, esse estalo que dá para quando você está desenvolvendo algum produto, ou está enxergando um ambiente, ou está olhando para um espaço ou para um prato. Acho que funciona muito. Eu vejo muito, eu gosto de ver, você falou de gastronomia, né? Eu gosto de ver muita série que tem gastronomia no meio, porque te dá um repertório de processo criativo muito bacana. Você tem a minha mudança mesmo para o interior. Então eu começava a ver lá o Chef Tables e os caras não estavam nas grandes cidades. Parte estavam nas grandes cidades, parte Sim. estavam totalmente fora, né? Sim, principalmente na Europa, né? Principalmente Na Europa, microcidades. os restaurantes estrelados estão praticamente, É. sei lá, 60%, 70% fora dos grandes centros. Então são cidades pequenas, cidades, né, que você vai até lá para curtir uma comida boa, e ele tem toda aquela história sempre, né, família, histórias nem sempre passou da família inteira, mas a maioria das vezes acho que passou, né, de pai para Tradição, filho né? e tal, né, vem de geração para geração, e o último vai sempre desenvolvendo cada vez mais, né, o que acontece aqui, né. E aí, você estava me falando um pouquinho que vocês começaram uma parceria nessa parte de desenvolvimento de produto, entrou esse material que eu acredito que é um material super versátil. Como é que foi essa história aí? Sim, na verdade, eu tenho uma sócia, que não está aqui hoje, a Giane, e a Giane me convidou para ser sócia de uma empresa de decoração, uma loja de decoração que ela tem em Franca, e eu falei, não é muito a minha praia, o varejo, tal, mas eu amo esse universo. E passei a trabalhar com ela para ajudá-la a trazer alguns objetos de decoração diferentes para a loja. E ela percebeu, com tudo isso, a minha paixão pelo acrílico. O acrílico é leve, o acrílico enfim, eu sou apaixonada realmente. E ela falou, Ana, vamos montar um negócio, um negócio de decoração de acrílico? Eu falei, oi? Ela falou, bora. Eu falei, bora. Então foi isso, é uma empresa nova, é uma empresa que a gente teve essa ideia entre fevereiro e março, então assim, é uma empresa bebê desse ano. 2023, não esqueceremos jamais, né? E aí a Beth foi algo muito natural que a gente fizesse essa parceria. Primeiro porque nós somos amigas há mais de 10 anos. Sempre trabalhamos junto, a Beth sempre fez a Beth fez minha casa. Desde a primeira casinha que eu morei, a Beth está lá junto comigo. E aí, o carrinho das massas. O carrinho das massas, o pastifício, tudo, né? História. E aí a gente foi para uma casa cor. Vocês já estavam começando os acrílicos, né? A empresa de vocês. A gente foi numa casa cor São Paulo, na última casa cor São Paulo, juntas. E vinho, e restaurante, casa cor. Imagina um dia assou na casa cor. Imagina. Nossa, foi bem isso. E
gente, vai ter Casa Cor Ribeirão. Não, e a Casa Cor foi, quando que nós fomos? Terminou Agosto? 6 de agosto, né? E aí, antes eu tinha ido para o Sul, na imersão. Aham. E aí, quando eu voltei da imersão, as meninas já, você tem que desenhar um produto para nós, tem que desenhar um produto. Falei, calma, gente, acabei de chegar, então eu tô meio, né? E aí veio, vai ter Casa Cor Ribeirão. Viemos conhecer, te liguei, né, Maurício? Nossa, viemos na maior despretensão do mundo. Vamos lá em Ribeirão, Vamos conversar conhecer com o o Maurício. espaço. Vamos ver como é que é esse negócio de Casa Cor Ribeirão, né? E realmente tudo foi acontecendo de uma forma muito... Ai, foi muito gostoso. Tinha que ser, né? Tinha que E ser. aí os produtos já estavam nascendo, as meninas já tinham um acervo delas também de peças incrível, então dava para elas entrarem como fornecedor oficial, porque elas teriam o que oferecer para os outros profissionais, além dos produtos que a gente traria aqui como exclusividade, né? E aí realmente nasceu essa parceria com a Soul Arts, né? Entendi. Mas, quer dizer, hoje você também está desenvolvendo produtos para a Soul Arts. Sim, aí vim do Sul com o Orro premiado e já com uma indústria, né, representando ele. E aí elas me pediram para desenhar algumas peças para elas. Desenhei, fiz um esboço, a gente sentou para almoçar, mostrei, elas gostaram. E a gente ia simplesmente lançar isso, mas aí veio a Casa Cor, vamos então lançar a linha Mira na Casa Cor. Isso aí. Sim. E aí não veio só a linha Mira, né? Veio o aparador, que foi desenhado para Casa Cor, que também tem a bandeja em acrílico. Veio a Pet Cabin, que é uma mesa lateral Gente, é incrível. Né, casa de cachorro, assim, casa pet, né? Um acolhimento pet ali dentro da decoração, aquela pessoa que não quer algo que interfira muito na decor, algo que pareça realmente uma escultura e tal. Não quer aquela famosa casinha do cachorro, né? E assim, as próprias obras emolduradas, a fotografia da Arvorada emoldurada num acrílico gigante, que a gente até então nem tinha visto nenhum acrílico tão grande. E a gente falou, será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Enquanto não foi pra parede, a gente realmente falou, deu certo. Deu certo. As obras do Bruno, né? Que o Bruno Almeida é um amigo meu que tá morando em Portugal, que é um artista incrível, que faz o desenho no giz de cera. Ele criou as ilustrações Corpo e Morada só para Casa Cor Ribeirão. Me mandou as artes digitais, não deu para chegar os desenhos, né, no giz, mas a gente imprimiu, fez a impressão e colocou nas caixas de acrílico. Né? A cabine fotográfica, que tem toda a galeria da Lívia Perisotto, com as memórias da vida dela, família, filho. Então a gente trouxe propósito para o acrílico em várias peças. Né? A gente mostrou que o acrílico se comporta para o clássico, para o moderno, para o funcional, para o trivial, que é você colocar uma gravura na parede. Por que não no acrílico? Gente, é atemporal, é para sempre. Né? E assim, traz uma leveza e realmente você pode fazer uma composição com acrílico e molduras mais trabalhadas. A gente tem as molduras em Frejó da Engellery, mas tem também o acrílico do lado e faz uma composição incrível. Né? E me conta uma coisa, como é que está sendo o público enxergando? Porque não é um produto bacana, mas é novo, né? A gente está vendo agora um movimento aí de muita coisa dentro do acrílico, aqui na própria Casa Cor tem aqui muito forte, né? Que é uma área mais forte de vocês. Mas tem outras áreas que a gente tem. Eu percebo isso, que é um movimento, né, de proteção das próprias obras de arte e tal. Como que o consumidor enxerga isso? Porque é recente, né? Tem muita coisa aplicada, mas né, como é que ele enxerga? Vou aplicar um quadrinho de acrílico dentro com uma foto, em vez de ser um porta-retrato normal, ou vou ter, como a gente tem aqui no ambiente, tem uma escultura né, que remete a esse produto, que é essa mesinha e tal. Como que o consumidor enxerga isso? Maurício, eu já entendo que hoje, apesar do acrílico ser uma tendência nova, é algo que já... Como que eu coloco isso? Ele já é objeto de desejo. O acrílico, ele não é mais encarado só como uma proteção de uma escultura. Ele já virou um objeto de desejo. Ele já foi incorporado ao design. Já. Né? Ele já está em obras de arte, ele já está em esculturas. Né? Tanto que a gente vê em inúmeros ambientes, a gente viu em inúmeros ambientes na Casa Cor São Paulo também, e a gente ficou muito feliz, porque o acrílico, de ver como ele está difundido, porque o acrílico, ele é um material difícil de ser trabalhado, é uma matéria-prima cara, então você vai comprar um quadro de acrílico, é muito mais barato você colocar uma foto no porta-retrato, mas como ele já virou objeto de desejo e ele tem essa característica de incorporar na decoração de uma forma muito fácil, eu percebo que hoje é uma grande tendência. Eu acho que traz uma pegada muito contemporânea.
E tem a questão, por exemplo, do mobiliário. Quando eu fui desenvolver as mesinhas Mira, tinha essa questão. O mobiliário, mesmo o mobiliário solto, ele tem um volume maior. Então, a gente tem que ter o acrílico pontual, porque também não pode ser uma peça extremamente cara, que não vá ter ali um olhar. Não, aí não vale a pena Não investir. viabiliza, E né? aí, as mesinhas Mira, o que que elas trazem? Elas trazem o disco de acrílico numa espessura bonita, né? Que você vê ali a transparência, o translúcido do acrílico, mas ela traz função. Então, ela tem Aham. um pedestal em metalon, É. que pode ser aço carbono também, e ela vai ter a indução para o Uhum. smartphone. Então, é forma e função. É uma mesa Aham. extremamente funcional Aham. e que não vai brigar. Eu vejo que o acrílico, ele serve também para fazer esse equilíbrio no ambiente. Aham. Às vezes está tudo muito carregado, você vai lá e coloca a A mesinha do acrílico, transparência, né? ele realmente traz essa suavidade, essa leveza. Uhum. Então, ele se incorpora em diversas cenas, né? Em Uhum. diversas É. cenas. A Soul, ela tem uma frase, né, que tem em toda a nossa comunicação, Uhum. que é: seja Soul, Uhum. sou de alma, Uhum. seja arte, seja livre. Uhum. Porque o acrílico é justamente isso. É. Ele traz essa liberdade de uso no ambiente, Aham. ele traz a característica da arte, tanto pelo que você pode desenvolver com acrílico, como a proteção da obra de arte e a arte em evidência. Porque ele é transparente, ele é leve. Aham. E entre acrílico e vidro? Qual que é a diferença? Acrílico. É. Acrílico A gente falou disso hoje, né, Beth? Sim. Na O verdade, uso, né? No assim, dia a dia, né? no Porque a gente dia a sabe dia, que, vamos lá, tem uma casa é um monte de operação, um monte de gente, tem sim, funcionário, né? No escritório, numa área sim. corporativa e tal, né? O acrílico, assim, aparentemente é uma que tem assim, é um produto que tem que ser mais cuidadoso que o vidro, né? Ou não, nada a ver. Eu acho que no quesito, por exemplo, nós temos crianças, né? Então a gente estava falando, nossa, eu quero uma escultura assim, eu estava encomendando com um artista, só que o artista vai fazer ela em vidro, mas eu queria que vocês fizessem a redoma em acrílico, porque eu já conheço as minhas filhas. Elas vão mexer, se cair o vidro vai quebrar, se cair o acrílico não vai quebrar. É. Então, assim, tem as vantagens e desvantagens de cada material, mas eu vejo que o vidro, ele tem as limitações, assim como o acrílico, mas eu É, acho que é a vez do acrílico agora. eu vou vender meu peixe, né, gente? Acrílico, com certeza. O vidro, ele quebra e ele machuca. Aham. O acrílico, ele quebra também. O acrílico é um material frágil Aham. na colagem, é um material que você tem que ter uma certa delicadeza nos quadros. A mesa Mira, por exemplo, é uma mesa super resistente. Não é uma mesa que você vai ver quebrar com qualquer tipo de facilidade. Sim. Mas entre o vidro e o acrílico, eu entendo que é o que a Beth falou. Agora é a vez do acrílico. Uhum, uhum. Essa onda nova que tá vindo aí, né? Sim. Acho que a Com certeza. transparência e a leveza. A gente passou naquele período de pandemia também, que era uma coisa mais fechada, mais dura. A gente tinha outros materiais e tal. E acho que a vinda das cores mais forte, né? E a gente não tá tão aberto, mas já tem muito mais cor. A gente tem esse ano uma casa cor. Aqui em Ribeirão Preto com muito mais cor, né? E você promove uma interação maior com o produto da transparência, com leveza, né? Tem um detalhe, você tem a estética, né? Mas você consegue trabalhar com o próprio fundo que você tem, complementando a beleza da peça que você tem, o design da peça que você tem. Exato. Acho que é legal. Bacana, gente. Deixa eu perguntar para vocês agora, assim, para a gente fechar, né? Ana, onde é que você se inspira, onde você busca essa informação? Porque, assim, design, a peça, o acrílico, o metal, aí são os materiais, né? Mas em termos de design, em termos de desenvolvimento de produto, onde que você segue? Tem algum profissional, tem um designer, tem um escritório que você olha e fala, pô, tem um instituto de pesquisa que você enxerga e vê. E você fala, pô, ali tem informação legal. Claro que nunca é uma coisa só, são vários canais, né? Mas onde você vai buscar inspiração para o teu dia a dia? Eu falo muito sobre repertório Aham. dentro da consultoria de imagem e Uhum. dentro deste universo também de decoração. E o repertório, para mim, ele tem uma característica muito forte da minha busca pela vida. Aham. Então, eu sou uma pessoa que tem sede de vida. Uhum. Então, quando eu viajo, os livros que eu leio, as coisas que encantam o meu olhar, elas acabam fazendo muito mais sentido para o meu repertório do que questões isoladas, escritórios. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de uma casa cor, o que me desperta
é o sentir. E como eu tenho essa sede de vida, eu trago isso fica, eu brinco que isso fica ali, ó, de alguma forma, e de repente eu fecho o olho, aquilo vem em forma de criação. Bacana. E a Beth já contou um pouquinho pra gente, né? No caso das peças, a ideia sempre do design, para mim, é que ele seja o que eu te falei, forma e função, que ele atenda a alguma Sim, necessidade. sim, Ele tem que ser bonito? Tem, mas ele tem que fazer parte do dia a dia, do espaço que ele ocupa. sim. Então, ele Sem tá dúvida. dentro de uma cena familiar, ele Uhum. não pode ser só uma peça que todo mundo fala: "Não, não encosta, não, vai quebrar, não". É. Tem que fazer parte. Um Uhum. escritório, se ele vai ser funcional. Por exemplo, aqui a gente colocou as mesas do lado da poltrona super estilosa, que foi feita para tecnologia. É. Então, você tá ali carregando seu smartphone, tá no tablet e vice-versa, Tá. porque também ninguém mais quer carregar carregador, fio, Exato. e isso é uma coisa que vai acabar, É. né. Então eu entendo muito os cabideiros, né, que aqui a gente trouxe a primeira versão, mas a segunda versão vai ter iluminação, então vai ser uma arandela e cabideiro. Aham. Então ela pode ser simplesmente uma escultura que está num espaço iluminando, mas se você precisou pendurar alguma bolsa, ele é função. Entendi. Então eu penso que o design tem que conversar com o espaço e tem que ter alguma função que não só Sem ser dúvida. belo. Por isso que a Beth Hum. desenvolve produto. Uhum. Porque ela tem que pensar na forma e função, porque a Aham. função eu Tem não que tô nem vender. pensando, Não, gente. Eu porque só tem que penso vender, tem que A resolver forma e o como problema de aplica. alguém. Tem que resolver o problema de alguém. Legal, meninas. Super obrigado pela presença de vocês. Um papo bacana, em 2 partes aqui. Mas acho que a gente tem um podcast, um episódio muito legal para vocês ouvirem essa ideia de trazer esse conteúdo de visões diferentes, experiências diferentes, como o mercado vai transitando por diferentes materiais, como vai transitando por diferentes profissões. Então a gente vem de uma área para outra, né? Vai se reencontrando. Acho que é um momento que a gente vive bastante, né? De se transicionar o que eu fazia para o que eu quero fazer e como eu fazia, como eu quero fazer. Então, o mundo, né, pós-pandemia, né, pós esse advento complexo, virou um mundo transformador, né? Espero que a gente evolua para uma Sim. situação melhor e que a Nos gente abriu para cresça. realmente viver a vida que a gente deseja viver e não só a que nos É isso. apresenta Imposta, naquele né? momento, né. Sem dúvida. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. Obrigado a você. Muito obrigada. Obrigado, Uma Ana. delícia o nosso papo. Super bacana. A gente fica por aqui, mais esse episódio do Sala 2. Acompanhe no Spotify, no YouTube, nas nossas redes. E em breve a gente vai trazendo mais conteúdo bacana para vocês. Até a próxima.